Boa noite. Boa noite, galera. Tudo bem? Tudo Esperar um bem? pouquinho, pessoal. Boa O noite. pessoal já vai entrando. Boa noite. Oi, Pra não... Sandra. Tudo bem, meu amor? Oi para todos que estão entrando, Oi né? pra todo mundo. E já vamos começar a conversar, começar já o nosso devocional, porque senão nós temos a mania de A ficar gente comentando fica. todo mundo e aí, né? Então vamos entrar já com... Já ajuda a gente a compartilhar, chamar a galera lá. Esse horário é só os fiel mesmo, né? Pra fazer, né? Esse horário é feroz mesmo, né? Hoje a gente vai falar sobre devocional, né? Do dia a dia e tal, como devemos fazer, como agir, de que forma é melhor para nós se colocarmos, né, em devocional com Deus, nesse tempo de, de qualidade, de intimidade com Deus no secreto, em nome de Jesus. Nós vamos falar sobre isso hoje. Amém? Amém? Ninguém tá entrando? Vamos embora. Vou chamar o pessoal lá também. Vou avisar que a gente já tá on. Nos ajuda aí também nos avisando. Acho que eu já publiquei no Face, acabei de publicar no meu WhatsApp. Vai falando aí com o pessoal, amor. Tá bom. Então nós vamos falar sobre devocional, né? Como ler a Bíblia, como nós devemos portar, que horário é melhor, como fazer e assim por diante. Então nós vamos bater esse bate-papo, né? Conversar. Então, e eu creio que Deus vai falar. Amém. Conosco, Deus vai agir na nossa vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode começar então, Bianca. A Erika entrou Ô, também. filha, tudo bem, meu amor? A Erika tá na casa da avó dela hoje. Hoje a Eriquinha tá na casa da avó Janete. E hoje a gente vai... Vamos lá? Vamos lá então? Gente, a gente separou algumas perguntas pra gente conversar e a respeito de como que eu devo fazer um devocional. Amor, como que você acha que deve ser feito um devocional? Tipo assim, na minha... Eu falando como por mim, não por versículo ou algo por Bíblia, assim, mas falando pra mim, como deve ser feito um devocional. Primeira coisa, cara, tem que ser no silêncio, vamos dizer. Num lugarzinho, No lugar, né? silêncio Num cantinho. num cantinho seu. Você pode até estar ouvindo um louvor e tal. Mas o devocional, a prática dele tem que ser, cara, individual. Nós, como os casados, às vezes a gente tá Ora lendo a Bíblia, junto, às vezes né? ora junto, e estamos lendo a Bíblia junto, mas isso eu acho que não é um devocional. Isso, Mas ainda é eu necessário acho, secreto, né, eu amor? acho que foge muito daquilo que Deus quer de mim, individualmente, daquilo que Deus quer da Bianca. Então, o tchan mesmo, assim, o interessante do devocional, cara, é você se colocar no secreto, assim, de ler a Bíblia, você fala, vou ler um versículo, vou orar, e aquele momento é você em Deus, sabe? Desligar a internet, desligar de tudo. Principalmente o eu WhatsApp, acho que aquelas mensaginhas que chega, né? Porque daí você acaba ficando curioso pra ver quem mandou e você já quebra ali o momento secreto, né? Então, o principal do devocional é o secreto. O principal é aquele momento só você e Deus. Eu, praticamente, assim, eu posso falar de mim, cara. Às vezes é difícil, cara. Você vai e pega a Bíblia, você fala, não, hoje eu vou ler, hoje eu vou desbravar, vou ler, eu pego meu livro, eu vou ler, hoje eu vou orar e hoje é o meu devocional. É eu e Deus, em 2 horas eu vou fazer devocional hoje. Gente, pra quem tá entrando aí rapidinho, nós vamos tratar hoje de assunto do devocional. Como que deve ser feito o devocional? Como que eu devo ler a Bíblia? E aí a gente Como vai... que eu vou fazer pra vencer a preguiça? A gente vamos dar algumas dicas, né, do que a prática que nós fizemos e assim, o modo que a gente enxerga que seja o correto, que é gostoso e tomara que vocês gostem, tá Boa bom? noite pra todo mundo que tá entrando aí. E aí a gente mais ou menos pensa dessa forma, né? Nós pensamos assim, praticamente igual. Primeiro ponto que o Rodrigo elencou então aí pro devocional, só lembrando que tem que ser num lugarzinho secreto, tá? Então um lugarzinho onde fica você e Deus e não fica aquele momento de tumulto, muita gente falando,
é um lugar secreto mesmo, né? A palavra do Senhor fala lá, acho que é em Mateus que fala que quando você for orar, feche a porta do seu quarto, né? E entre no secreto com ele, né? Então esse é um momento secreto que o Senhor espera de nós. Eu acho que esse é o fundamental mesmo, um cantinho, né? Eu acho que é um fundamental do cantinho, porque, como eu tava falando, eu às vezes pego o livro, pego a palavra, falo assim, não, hoje eu vou tirar 2 horas de devocional, 1 hora de devocional sem falar com ninguém e tal. Cara, chega a primeira mensagem do seu celular, você vai e já responde, ou às vezes você pensa que é alguém ali importante, assim, sua mãe, seu pai, sua esposa, seu marido. Aí você abre aquilo e daquilo ali você já começa a responder, daquela você já vai pro Instagram, você vai pro Facebook. Tem uma dica aí, então, que o Rodrigo tá falando. Lugar secreto é o primeiro ponto. E uma dica, cuidado com as distrações. Porque assim, nossa, a distração é louca pra tirar a gente. A distração no devocional é o que mais tenta, assim, pra tirar o foco, né? Pra nos distrair daquele momento íntimo com Deus. Então, assim, fuja das distrações no momento do seu devocional. Então, em primeiro lugar, lugar secreto, né? Que o Rodrigo elencou. E a gente também já elencou aí pra você desligar o seu WhatsApp, ou principalmente, eu não sei como que se fala, né, amor? É tipo sininho. Silencia o seu WhatsApp, que isso vai ajudar você bastante a continuar no seu devocional. Porque quando a gente às vezes deixa lá o barulhinho ligado lá, e você tá ali orando, tendo um momento com Deus, e automaticamente toca o seu WhatsApp, você já se sente mal, né? Então assim, você fala, nossa, tô aqui tentando orar, já li a mensagem, nossa, já perdi o foco. Então assim, fecha seu quarto, tem um cantinho, que foi a primeira dica que a gente tá dando nessa noite. Quer ter um devocional? Fecha a porta do seu quarto, vai no cantinho mais sossegado da sua casa para você ter esse momento, né, amor? E desligar, silenciar o seu WhatsApp, a segunda dica. Tem mais o primeiro alguma aqui, coisa? vou anotando aqui. Eu anoto para você, amor, daí você vai falando. Vou anotar pra gente relembrar. Você vai falando primeiro, e depois no final então, a gente passar. Então, primeiro a gente colocou aqui, pode ir, amor. O povo tá entrando aí, né? E a Bianca até falou, amor, hoje, cara, a gente às vezes para, né, pensa e fica falando 1 hora e tal. A gente, se der pra gente falar menos, não tem problema, né, meia hora e tal, mas não tem como. Quando a gente começa a fazer aqui, Deus vai falando, vai agindo, e a gente vai falando, boa noite conversando pra todo mundo aí. Durante gente. 1 hora a gente vai conversar hoje de novo, não vou parar antes, porque é gostoso e é prazeroso para nós. E a gente poder servir dessa maneira a vocês, né? E o devocional, cara, e para mim tem sido muito difícil pelo meu horário de trabalho. Sabe, eu chego aqui, o Vinícius quer atenção, a Bianca quer atenção, a Érica quer atenção, e às vezes, cara, eu tô tão cansado que eu também quero atenção para mim mesmo. Então, às vezes, eu sento no sofá e ali fico, daqui a pouco eu pego o celular e fico, vai ver, dormir sem fazer um devocional, sem ter uma oração de qualidade. Porque, querendo ou não, a gente tem a prática de oração durante o dia, no teu trabalho, ou no seu estudo, ou em algum lugar. Por onde você andar, você tem essa prática de oração, você também está tendo um devocional. Mas não é igual quando você está no secreto. Quando você está no secreto, é você e Deus. Mas, sabe, quando você está trabalhando, isso também é interessante. E isso é muito bom. Você, durante o seu dia, você está sempre ali orando, você está sempre ali concentrado em Deus. Porque às vezes você não vai ter um tempo longo, né? Um tempo, sabe, de devocional, devido à correria da sua família e tal. E a gente vai, às vezes, se esfriando. Então, para você manter essa chama acesa, é bom você, durante o seu dia, você sempre estar orando, pelo menos no teu pensamento, na hora do seu almoço ou do seu trabalho, ou até mesmo você que é mãe de casa, ou você homem que está na sua casa ali durante o dia. Cara, separa na hora do almoço ali para você orar. Sabe, o que eu tenho feito muito, que às vezes passa despercebido, é orar no nosso almoço. Isso é devocional, cara. Você agradecer a Deus. E a gente precisa ter essa prática. Isso não pode morrer dentro de nós. Uma outra dica que eu vou dar para o devocional, primeiro lugar, então, que o Rodrigo falou, lugar secreto. Segundo lugar, silenciar o seu WhatsApp. E o terceiro lugar que eu vou deixar aqui... O Facebook, cara, não vai pro seu, por exemplo, meios, né? Voltando nesse assunto, a gente senta aqui, por exemplo, que nem o nosso secreto aqui, meu da Bianca, é o nosso quarto.
O meu é o lado esquerdo aqui. E o Aonde meu está? é o Aonde está? direito. Quer ver? Aonde está esse carretel aqui, ó? E esse troféu aqui meu? Na parte de baixo dele fica um cantinho aqui da minha cama. E o meu é aqui. E eu ali eu dobro meu Debaixo das joelho, nossas ali eu oro. fotos. Toda vez que eu entro no meu quarto, cara, eu não oro em outro lugar. Como você virou automático. Eu já vou no mesmo lugar, dobro meu joelho, oro e ali eu fico na presença de Deus ali e tal. E a gente, quando a gente entra no quarto, cara, se você entrar no seu quarto, ou no seu secreto, que eu tô falando do meu quarto, que é onde é o meu secreto, se você entrar e pegar o seu celular e olhar, você não vai, cara, se concentrar ali para aquilo que você vai fazer, o seu devocional, a sua oração, a sua leitura. É uma distração muito, então toma cuidado. O celular ele tem roubado muito Eu acho isso. que o celular hoje tem sido o maior vilão nos nossos dias de hoje, porque a gente... Boa noite, oi para todos aí que estão chegando, tá? A Gabriela, a Gabi, ela acabou de mandar uma mensagem aí, falou assim que viu pela segunda vez só essa semana uma palavra que eu mandei para ela e eu indico para vocês, tá bom? A cura da identidade, Rodolfo Abrantes. Todo cristão tem que ver essa pregação, sabe? Mas olhar ela não para estudar a palavra, olhar para esta pregação para sentir essa palavra, porque ela é uma palavra transformadora. E ela falou para mim que Deus falou muito com ela. Tem pessoas que foram curadas no íntimo, sabe? Algumas pessoas que eu indiquei essa palavra, é forte demais mesmo. Então, é uma palavra que eu indico para vocês, uma pregação que eu indico mesmo para você ver, que é a cura, você já viu também, né? Cura da identidade, Rodolfo Abrantes. Então, vê lá. Gente, beleza? Outra dica, vamos continuar aí. A terceira vez. Amém, glória a Deus, Gabi. A terceira dica que eu vou dar para vocês, então, primeiro, lugar secreto. Segundo, silenciar todos os meios que pode te atrapalhar, te distrair. E a terceira dica é colocar um louvor, tá? Então, isso ajuda bastante no devocional. Não que ele seja sempre necessário, mas comece entoando um louvor para ele. Às vezes você pode falar, Bia, mas eu não gosto de cantar, não tem nada a ver, mas todos nós fomos criados para adorar o Senhor, né? Então coloca aí um louvor, né, que deixe fluir, assim, um momento íntimo. Então, assim, a terceira dica que eu dou é coloque um louvor para você expressar ali tudo que você sente, tudo que você quer falar. E nesse momento do louvor, o que eu oriento você também é já orar, já começar a iniciar uma oração. Então você pode adorar e já começar a colocar, Senhor, coloca a minha família diante dos teus pés, Senhor, guarda a nossa geração, Senhor, que em nome de Jesus ali, você já começa a se influir as orações que tem dentro de você, e eu tenho certeza que o Espírito Santo nos conduz a isso. Então a minha terceira dica é a adoração, tá? Coloca aí, faça uma adoração ao Senhor. Você que tá aí, né, tem 12, 13 pessoas aí nos vendo, que pra glória de Deus, um horário desse pra nós é motivo de muita alegria, você estar conosco. Anota aí que a gente vai falar depois, no final de novo, essas dicas. Ó, deixa eu falar, não tem nada preparado, ó. A gente tá escrevendo aqui o que a gente tá falando, só pra você ter ideia. Sabe que todas as sextas-feiras eu e a Bianca a gente procura um tema, mas a gente, o máximo não, totalmente o Espírito Santo guiar a gente, porque é uma conversa, um bate-papo onde a gente vai desenrolando a conversa, então a gente deixa pro Espírito Santo. Então a gente fala, o que a gente vamos falar, daí a minha fala, vamos falar hoje sobre devocional, que foi o caso, outro dia, vamos falar sobre amizade, outro dia, e aí a gente vai desenrolando, porque a gente gosta de contar as experiências que a gente vive e aquilo que a gente tem entendido na palavra do Senhor. Amém? Então ficou aí, né? Lugar secreto, silenciar e adoração. Coloca um louvor que você possa se abrir. E o quarto, já logo em seguida aqui, eu vou colocar a oração, né? Que eu falei já que é junto com a adoração. Então isso vai fluir de dentro de você. Quando você coloca ali no lugar secreto e já começa, né? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. Ali você já começa, Senhor, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico. Começa a falar aí o que Deus colocar no seu coração. Então, assim, faz toda a diferença. Adoração. Nossa, faz toda a diferença. Lembra aquela vez, teve uma vez que nós dois oramos juntos, é exceção, como o Rodrigo falou, não que nós não temos o costume de orar junto, nós oramos sim, mas a questão do devocional mesmo, a gente tem a prática de fazer
separado, né, amor? Mas Ego, meu jogador, você que é 10, eu não jogo nada. Você que é, teve que é um fera. dia que a gente fez um devocional junto e o Rodrigo ali começou a orar e ele começou a Foi. cantar, Gritava aqui, né? e gritava, e eu aqui no meu cantinho também falando com Deus. Então, assim, põe um louvor aí que você vai se rasgar diante da presença dele. E nos dias tristes, coloca um louvor, aquele assim, Espírito Santo, ore por mim. Quando você não tiver força, põe um louvor assim que Deus ajuda você, que ele discerne. Às vezes a gente chega diante da presença de Deus e não tem nem palavras, né, amor? Às vezes nos momentos difíceis a gente só consegue chorar. Mas a palavra de Deus fala que o Senhor, ele reconhece cada lágrima do nosso choro, que o Espírito Santo nos consola. Então acho que ficou, né? Vamos falar de novo? Lugar secreto, silenciar o WhatsApp, todos os meios de comunicação, né? Colocar uma adoração e um louvor. E terceiro, já iniciar aí uma oração. Isso, amor. E tipo assim, às vezes a gente acha que o devocional nosso, porque eu já vi até muitos pregadores pregar, falar, e eu já acabei cometendo esse erro de falar, de que nós temos que orar, assim, não, a oração, a gente quer fazer, a gente quer ser tão... né? Com Deus. Não, a gente quer fazer algo tão estrondoso, a gente quer, às vezes, sabe, fazer, que é assim, mas Cristo, ele nos ensina a humildade e a simplicidade das coisas que são de Deus. Não que não tem qualidade, mas na simplicidade, o que nós possamos alcançar em Deus. E os discípulos perguntam para ele, como eu devo orar? E ele faz a oração do Pai Nosso, que é uma oração simples, mas que fala sobre tudo e toda a necessidade que um ser humano precisa ter. Que é o Pai Nosso, né? Que o pão de cada dia nos dai hoje, sabe? Perdoando as nossas ofensas, as nossas dívidas, sabe? Que Deus faça na terra como é no céu, e assim, sabe? E essa oração tão simples, e às vezes a gente acha que a oração que nós devemos fazer é aquela, nossa, eu não consigo orar, porque a minha oração não é aquela, nossa, master, blaster, mega oração, eu não consigo. Deus não quer isso. Deus quer ver a simplicidade do seu coração e a verdade, né? A sinceridade e a verdade do nosso coração. Então não é uma mega de uma oração que vai fazer o seu devocional ser melhor. A qualidade do seu devocional vai ser a intenção do seu coração, a verdade que você vai estar transmitindo para aquele devocional, a verdade momento, e a sinceridade daquele momento que você está tendo com Deus, não barganhando com Deus, não barganhando com Deus no seu devocional. Eu vou fazer um devocional porque Deus, a partir daquele momento eu vou ser mais de Deus, eu vou receber mais de Deus. Não, faça o seu devocional por quem Ele é. Faça o seu devocional de gratidão por quem Ele é e representa na sua vida e na sua família. Verdade. Eu acho que isso que o Rodrigo falou é muito real, né? É uma conversa, gente. Às vezes eu escuto muitos jovens dizer que tem a dificuldade de orar, mas orar, o que é a oração, né? Orar nada mais é que você bater uma conversa com Deus. Falar, Senhor, hoje eu tô me sentindo assim, papai, alcança aquela pessoa ainda que não foi alcançada. Senhor, é o que o Rodrigo falou, o Senhor não quer a gente falando Deus meu, Pai meu, e viver ali uma coisa, né, uma rotineira, até mesmo uma religiosidade. Não, o Senhor quer ver uma intenção de coração e uma sinceridade nele, né, amor? Eu acho que é isso aí, né? É verdade, e a gente precisa muito entender a forma de expressar com Deus. Cara, Deus quer ver, é o que eu falei, a sinceridade do seu coração. Deus quer ver a sinceridade da sua vida de dentro para fora. Então a gente precisa entender que quando nós oramos para Deus, cara, Ele quer ouvir aquilo que está de verdade dentro de você, cara. É rasgar, é contar o podre, é falar, Senhor, me perdoa, eu não mereço, e assim por diante. Sabe, não queira se apresentar a Deus, porque Ele conhece o seu coração e o meu coração. Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe e conhece o nosso íntimo, lá no mais profundo, né, do nosso coração, e a intenção do nosso coração. Então nós não vamos conseguir enganar Deus. Então não se apresenta a Deus, não se coloque na presença de Deus como o correto. Se coloque na presença de Deus, mostrando para Ele quem você é de verdade, de dentro para fora. Você vai ver o que Deus vai fazer, vai transformar, vai levantar e vai
cara, guiar a nossa vida. Em nome de Jesus. Na oração eu vou incluir 2 palavrinhas, tá? Que é o clamor, ou seja, vamos criar o hábito de clamar uns pelos outros, né? Leitura. E a outra é profetizar. Profetiza, Senhor, eu profetizo que a minha família vai ser alcançada pelo Senhor. Aqueles que não têm, profetizo que o meu marido vai ser transformado. Eu profetizo que os meus filhos serão, Senhor, como uma videira frutífera na sua presença. Eu profetizo que os nossos jovens alcançarão vidas, terão um encontro verdadeiro. Nós levaremos a salvação. Profetiza aí no momento, né, da oração. Ativar dentro de nós esse ato de profetizar, de declarar, de acreditar, de ter fé. Era um devocional, cara, no secreto. Eu preguei sobre o secreto no domingo de manhã e foi muito forte a palavra, cara. Ministrando mesmo sobre o secreto que Deus quer, cara, nos reencontrar no secreto. Se você está desanimado, se você está fora do secreto, Deus está resgatando e chamando você de volta para o secreto, sabe? Deus está chamando você para um ciclo e um tempo de intimidade no secreto, sabe? Devocional nada mais é que uma coisa secreta com Deus, você e Deus e mais ninguém, sabe? E por aí vai. Eu vou falar uns comentários rapidinho aqui, né? Oi, Edilane, tudo bem, querida? Confesso que sinto falta do grupo do devocional, era algo que me ajudava muito, amém. Nós também sentimos bastante. Temos aí agora de quarta-feira, né? Que cada quarta tá sendo uma pessoa usada. Mas se você quiser, a gente pode estar tentando de alguma forma te ajudar mais. Chama eu depois no privado e a gente vê, né, o que pode estar até fazendo em relação a isso. Você já é a segunda pessoa que nos fala isso. O Rodrigo, o sobrinho do Gessé, também nos abordou, né, amor? Falou que também sente muita falta disso. Bia, tem a oração em fala e tem a oração em silêncio. Tem algo diferente para Deus? Não, tem momentos, eu acredito que não, tá, Dani? Eu acredito que tem momentos que a gente chega diante da presença de Deus e a gente não tem nem fala. Às vezes tem momentos de tanta aflição, de tanta dificuldade. Eu confesso para vocês que eu já tive momentos assim, principalmente em relação à questão do Vinícius, né? Que eu me vi muito machucada. Mas eu posso... Então tem momentos que a gente chega diante da presença. Deixa eu só concluir rapidinho, amor. É muito importante, porque eu não queria cortar, mas acabei cortando e preciso cortar, porque essa pergunta, né, isso daí é difícil de responder, mas a gente tem que responder quando a gente vivencia. Por que eu creio que não há muita diferença, mas Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer ouvir você clamar, porque senão a gente entra no comodismo. Mas eu tô falando que depende da situação. Eu já vivenciei em pensamento orar e falar, Deus, eu tô falando aqui, mas como fosse um pensamento. Pensando aqui, eu falei, Deus, nossa Senhor, eu queria tanto receber uma oração, vamos dizer assim, no meio do culto. Falei, Senhor, nossa, eu tô precisando de uma palavra, Senhor. E tal, Senhor, mas eu preciso, Senhor. Em nome de Jesus, sabe? Mas não abri minha boca, só no pensamento. Na hora quando eu abri o olho, veio um rapaz na minha direção com a mão já levantada, colocou a mão em mim, começou a entregar e orar. Orar e entregar aquilo que eu estava precisando naquele momento que eu tinha conversado com Deus em pensamento naquele culto. E se eu fizer, eu tô falando de experiência que eu vivi, então não é que é a mesma importância, mas ela tem a valia dependendo da circunstância e do momento que a gente estamos vivendo. É o que eu digo, é o momento, é o que o Rodrigo falou, né? Não é que sempre você vai chegar diante de Deus e ficar mudo ali sem intenção, né? Acho que é isso que o Rodrigo tá querendo falar, exatamente. Que você tem que ativar isso daí na questão de orar, de pedir, de clamar. Mas tem momentos na nossa vida que nós sabemos disso, que são momentos difíceis e que às vezes nos falta fala, né? Nos falta, assim. E às vezes a gente só consegue chegar na presença do Senhor, chorar, e ali nós somos confortados, curados. E Deus vem, mesmo a gente não abrindo a boca, Deus vem com um bálsamo enorme sobre a nossa vida. Então, Dani, eu acho que fica essa observação que o Rodrigo falou, né? Que
Sim, nós acreditamos, né, amor, que no silêncio Deus ouve as nossas orações, né, os nossos pensamentos, como o Rodrigo falou, mas também acreditamos que nós não podemos ficar nessa inércia de só assim, né, quieto, porque a palavra do Senhor fala, né, não vos andeis inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições e orações e súplicas sejam em tudo conhecidas pelo nosso Senhor, em ações de graças, ou seja, nós não devemos andar inquietos, nós devemos orar e suplicar e depois ainda devemos agradecer. E essa palavra tá lá em Filipenses 4:6 ou 6:4, mas eu acho que é 4:6, tá? Mas e tem aquela, né? Eu bem sei o pensamento que tem a vosso respeito, né? Pensa paz, né? De paz e não de mal. Também tem aquele, né? Para vos dar fins que vos esperais, né? Às vezes é profundo isso, ó, pra você ver. Bem sei o pensamento que tem de vós. Então tá falando de pensamento aqui, tá falando de algo. Então só que o que acontece? O perigo de a gente ter essa prática é virar preguiçoso. Eu tô deitado aqui, começa a pensar, Senhor Deus, meu marido não pode ouvir, às vezes a minha oração, minha mãe não pode ouvir, né? Você que é jovem, meu pai não pode ouvir, o meu irmão não pode ouvir, então eu vou orar em pensamento aqui. E começar, não, aí é engano de Satanás, aí você vai ficar também. Então cabe em tudo que nós estamos falando, é uma junção de coisas. Mas dependendo da circunstância e do momento. Depende do momento, né? Entendeu? Mas a gente acredita, assim, que Deus ele nos discerne, Ele conhece a intenção. Então vamos relembrar tudo, gente, que é importante no devocional? Primeiro, lugar secreto, um cantinho separado na sua casa, para que você possa estar com Ele. Segundo ponto, amor? Silenciar o WhatsApp, fechar o Facebook. Tirar todo Se você puder desligar a sua internet, você desliga. Melhor. É melhor. Mas se você fala, não, eu gosto de ouvir um louvor como eu faço, silencia lá. Coloca nem na vibração lá. Tira silencia mesmo, sabe? O que você puder fazer para não olhar o seu celular, pôr o seu louvor, colocar o celular longe e virar. Eu deixo o mais escuro possível meu celular para mim não poder ver nada. Pegando atenção e deixo ali, ele longe de mim. E o terceira dica, adoração e louvor. Você adore o Senhor. Sabe, antes de você começar o seu devocional, antes de você ler a palavra, antes de você orar, cara, põe o louvor, louve, que rasga o seu coração, chora, grita, berra dentro da sua casa. Seus vizinhos que se danem, que os seus vizinhos se lasquem todos. Eu vou contar um testemunho. Teve um dia aqui que o Rodrigo tava na cozinha de casa. Que cabe na terceira... No terceiro quesito aí que a gente tá falando sobre dicas para o seu devocional, adoração e louvor. Eu tava, né, na cozinha de casa, com o céu rasgando mesmo. A Bianca não tava aqui e eu cheguei, que eu tava perto do acampamento. Foi isso mesmo. Tava perto do acampamento, acho, se eu não me engano. Cara, liguei minha caixinha de som, mas fui no último, sem mentir, mas não lembro qual louvor que era. O Rodrigo gosta muito de ouvir louvor, né? E eu coloquei no último, cara. Mas no último mesmo, e dobrei lá na minha cozinha, dobrei o joelho no chão da cozinha. Cara, mas comecei a berrar. E aquele louvor tocando, e eu comecei a chorar. E o som, aquela altura, e eu orando. E Deus se levantando, daqui a pouco toca o interfone. Roubou minha brisa. Mas roubou a brisa, mano. Nossa, cara, eu quase desviei, cara. Era a vizinha nossa. Era umas 5, não, era umas 4:30. 4:30, nem... E eu, na hora assim que tocou, eu parei, né? Nisso que eu parei, aquele somzão alto, eu atendi, eu baixei o som e atendi, né? Aí era porteiro, né? Era o porteiro do prédio falando assim, ô Rodrigo, então, pediram para baixar o som. Aí eu também entendi o valor de você ser cristão, sabe? De você honrar o nome de Cristo e não envergonhar, porque era 4:30 da tarde, eu podia estar com o som ligado, não tinha problema. Eu posso ter 10 horas da noite com um som, mas eu falei, na hora, cara, eu falei, tá bom, cara, desculpa, pede desculpa pra pessoa e eu vou estar baixando o som. Eu fui e abaixei o som, eu respeitei. Naquele momento, no outro dia eu fui e aumentei de novo. Mas por quê? Se ligasse eu ia baixar. Mas o que eu quero dizer com isso, cara, nós temos que incomodar o inferno, cara. Sabe, aumentar o som, gritar na sua casa. Todo mundo tem que entender que você é cristão, cara.
E você tem que falar assim, não, a partir de hoje eu vou ser exemplo, vou colocar meu devocional em dia e assim nós vamos viver. E cara, eu falei pra ela, eu falei, baixei, e ela falou, então tá bom, eu baixei, vamos respeitar, sabe por quê? Porque se eu podia, e a Bianca falou, mas você não falou nada. Eu falei, não, eu agi como um cristão deveria agir, respeitar. Você estava me incomodando? Vamos respeitar. Né? Eu continuei orando alto. A oração voltei a orar, continuei orando alto. Mas eu respeitei o som. Então, o que eu quero dizer com isso, Rodrigo? Então, quando você estiver orando em algum lugar, estiver falando de Cristo, alguém fala alguma coisa, você vai parar. Não, eu tô falando aí porque aqui já é um ambiente particular, vamos dizer assim. Daí a gente tem que respeitar. Daí eu agi com coerência. Falei, eu vou agir com coerência, se tá incomodando, às vezes eu não sei se a pessoa tá passando algo, então eu falei, Bianca, não, amor, eu achei melhor não falar nada. Então esse fica o ponto aí, tá? Adoração, lugar secreto, silenciar o WhatsApp, adoração. Quarto, oração. Oração inclui clamor, súplica, profetizar, clamar, ter fé mesmo. Acreditar em cura, em libertação, em transformação, tá? E o quinto, que é importantíssimo, porque depois que você faz tudo isso, você pega a sua palavra, que é a leitura da palavra, tá? Então você pega a sua palavra e fala, Senhor, fala comigo, Senhor, que nesse momento seja um momento onde o Senhor possa me moldar, possa me mostrar o que eu preciso melhorar. E lembre-se sempre, às vezes a gente lê a palavra achando, nossa, cara, isso aqui, cara, dá certinho para aquele irmão ali. Mas quem tá lendo é você, não é o irmão. Então, assim, leia a palavra e veja o que a palavra pode ser aplicada dentro de você. Porque ela sendo aplicada dentro de você, automaticamente ela vai transformar você. Sabe, a gente precisa, isso é um ponto bem, nossa. Por exemplo, vou dar um exemplo de entre eu e a Bianca. Assim, a Bianca, faz de conta que a Bianca, ela tá passando por alguma fase difícil, ela tá cometendo ou algum pecado e tal, e eu tô vendo, eu tô dando um toque pra ela, falo, amor, não vai pra esse caminho e tal, né? Aí eu pego a palavra e lá fala assim, né? Salmos 1, né, fala assim, não se assenta na roda dos escarnecedores. A Bianca tá sentando na roda dos escarnecedores. Aí você vai falar, nossa, essa palavra aqui é pra Bianca. Não é pra mim. Só que continua, né, não fala, não pedir conselho pros ímpios. No 2, fala de você ler, você lê a palavra. Então, e aí você às vezes não lê a palavra, pede conselho para um ímpio. Será que a palavra tá falando com a Bianca ou tá falando com você? Então a gente tem que parar de apontar o dedo pro lado e achar, né? Que a palavra e falar só assim, tá falando nossa, pra outra pessoa. Nossa, isso aqui era pra Bianca. Bianca, grita, Bianca, vem cá, vou ler uma palavra. Nossa, Bianca, vem cá, eu vou ler a palavra pra você. Mas daí, na verdade, eu estou falando com você. Às vezes você tá sentando aos olhos dos escarnecedores e fica olhando na Bianca e eu falo assim, nossa, Bianca, fica conversando com o fulano, ciclano. Mas daí chega no trabalho, você dá risada, piada sem graça, piada de mau gosto, de pornografia. Então, a gente precisa entender qual é a direção daquilo que Deus está falando assim, pra gente. Quando Deus fala com a palavra dele, é claro que o Espírito Santo ele vai trabalhar no seu coração. Então, assim, esteja bem atento nesse momento da palavra e fala pro Senhor, fala, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo através dessa palavra? Outra coisa que eu faço para você, leia a Bíblia com calma. Sabe, não leia a Bíblia correndo, como se você estivesse numa corrida de Fórmula 1, tá? Leia a Bíblia com calma. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vou pegar essa daqui, que eu gosto muito de ler a Bíblia pentecostal, tá? Gosto do estudo dela, indico ela para você, mas para aqueles que têm dificuldade, é muito boa a linguagem dessa Bíblia, tá? Essa é a NVI, tá bom? É a NVI, ó. E ela tem uma capa bem legal. Não tô aqui fazendo merchan, propaganda no sentido de você vai lá, compra essa Bíblia, mas é uma Bíblia para aquelas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de entender, de assimilar, ela se torna um pouco mais fácil. Vamos abrir aqui, já que o Rodrigo falou de Salmos 1, né? Eu vou abrir só para dar um exemplo. Como que eu devo ler a Bíblia? Me ensina. Gente, parece engraçado.
parece assim, não tem nada a ver, Bianca vai ensinar como ler a Bíblia, mas, cara, quando a gente foi virar líder de jovens, a primeira pessoa que veio nos visitar, nos ensinar a ler a Bíblia foi o nosso pastor. Nosso pastor veio aqui em casa, você lembra disso, amor? Lembro. E ele leu aquela passagem que fala assim, os montes de Sião que estão em volta, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ele nos ensinou a ler a Bíblia em cima desse salmo, você acredita? Então ele sentou aqui na sala de casa e ele começou a nos ensinar. Então a gente quer hoje aqui passar para você a NVI, o Acácio, é a NVI, tá? É uma linguagem um pouco mais fácil. Nova versão internacional. Isso, tá? Então vou ler o Salmos 1, que é o exemplo que o Rodrigo deu. Se eu não errei. É isso mesmo. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Tá bom? É isso mesmo, Acácio. É nova versão internacional. Então vou ler o Salmo 1 só para você ter uma ideia. E se você tiver Almeida corrigida aí e quiser pegar para você ver a diferença, tem um pouquinho de diferença, tá? Essa aqui é um pouco mais fácil a compreensão. Muda algumas palavras, mas o significado, a direção, tudo é o contexto é o mesmo. Ó, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Vamos ler de novo? Ó, com calma. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Peraí, o que o Senhor está me ensinando aqui? Que feliz é aquela pessoa que não segue o conselho do ímpio, que guarda o seu coração ao Senhor, que já começa a ensinar que não se limita na conduta, que não imita a conduta dos pecadores, ou seja, eu não posso sair da minha casa imitando as pessoas ímpias. Não, é N. Pessoas... NVI. É N, não é M. É NVI. Isso, tá bom? NVI. Isso. Tá? Então, assim, aí o Senhor já começa a falar, ó, que nem se assenta na roda dos zombadores, ao contrário. Então, o que nós temos que fazer? Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Então, a dica que a gente dá nessa noite, leia a Bíblia com calma, sem pressa, sem correria, sabe? E outra coisa, eu não posso vir aqui determinar quantos capítulos da Bíblia você vai ler, né? Cada um sabe do tempo que tem, da rotina da casa que tem, da vida em si. Ó, mas eu aconselho a você dedicar. Agora eu vou ler a outra versão, que é a corrigida, né, amor? É a Almeida corrigida. Tá, a revista corrigida, essa aqui. Ó, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. É o homem, tá? E nem se detém no caminho dos pecadores. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Ó, então você vê, muda um pouco a diferença, muda as palavras, mas o sentido, o contexto e os significados são os mesmos. Tá? Então fica essa dica, gente. A leitura da palavra tem que ser um momento também que não pode ter barulho, muita gente falando. Tenta ter esse cantinho, um lugar secreto. Por isso que o lugar secreto é importante, porque se é um momento ali, às vezes você consegue, né? Eu e o Rodrigo, nós temos essa dificuldade. A gente tem a necessidade de, quando ouvir a Deus falar, ter esse cantinho. Então, assim, leitura da palavra. Gente, vê o que Deus quer falar com você. E sempre remete a você. O que eu preciso melhorar, né? O que eu preciso... E sempre lembrar o seguinte, que Deus vai agir através de mim. Isso que a Bianca tá falando é muito importante. Quando eu comecei a ler a Bíblia mesmo, de fato e tal, eu lia ela como se eu estivesse lendo, correndo, na Fórmula 1. E ela qualquer coisa. Eu abria a Bíblia e quando eu abria, eu pegava ela e começava, ia falando, assim, não parava na vírgula e ia embora. Eu falei, mano, não tô entendendo nada. Pegava a Bíblia de novo, ia falando. Eu falei, eu não tô entendendo nada. Aí a Bianca falou, amor, vamos fazer o seguinte, eu vou falar pra você como que eu tô conseguindo ler, né? E, cara, eu lembro que atrapalhava até quando eu comecei a pregar mesmo, de fato, eu me perdia muito nisso, porque eu não conseguia, amor, eu não tô conseguindo entender. Sabe, quando eu comecei, no começo da minha pregação, eu falava, meu Deus, eu não tô conseguindo entender a palavra. Meu Deus, eu não entendo o que é isso, que é aquilo, meu Deus. Aí a Bianca falou, como que você lê? Daí eu fui ler pra ela. Daí ela falou, opa, você tá lendo errado.
Você tem, na vírgula você tem que dar aquela Parar. pausa. No ponto final, Cara, isso é o para. certo da leitura. Mas na Bíblia, quando você tá lendo, porque Deus tá falando com você, ali é específico, cara, para, respira, lê de com novo. calma. Para, respira, lê de novo. Você não leu, volta e lê de novo o Legal versículo. essa dica que você tá dando. Gente, nunca leia um versículo uma vez só. É. Nossa, Um isso, capítulo, cara, se você puder ler leia o duas capítulo, lê vezes de no novo. mínimo, Não entendi, no lê o mínimo. capítulo, lê de novo. Mesmo que você entenda, isso tem até estudos comprovados, né? Que a partir da terceira vez é que o texto começa de fato você A entender memorizar, ele, né? a Você começa a memorizar. memorizar aí. Então, assim, nunca leia um versículo uma vez só. Leia duas, e você pode ter certeza que na terceira você vai estar, assim, de fato entendendo. Outra coisa que eu gosto de fazer foi lá pegar. Gente, isso aqui é um caderninho que a minha filha ganhou do município mesmo, e que a gente acabou não usando. Então, assim, não precisa ser aquele caderno cheio das 9 horas. Eu preciso se ir lá você na quer, não tem Você problema. quer, tudo bem. Mas não tô dizendo, não precisa gastar dinheiro com isso. Pode ser um papel simples. Outra coisa que nós aconselhamos, eu gosto muito de fazer isso, tá? Ó. Então, aqui, ó, tô marcando no caderno de anotações bíblicas e eu venho, por exemplo, eu li Isaías no dia 12/8, quarta-feira. E o que eu entendi lá de Isaías? É o dicionário, é o dicionário. Então, é o diário assim, devocional da da Bíblia. Tá vendo? Ó, eu vou falando aqui o que eu entendi, o que eu gosto, o que eu preciso melhorar. Vou fazendo estudos nele. Então, assim, tem um caderninho aí, um caderninho que não precisa ser aquele caderno, pode ser o mais simples que você tiver na sua casa, mas anota o que você tá entendendo nele. Eu gosto de anotar também no celular. Também gosto de anotar. O Rodrigo gosta de anotar bastante as pregações no celular para ter arquivada. Mas eu já Também gosto. escrevo também. Também Mas eu gosto mais de né, anotar amor? agora. Eu já confesso que eu gosto mais de escrever porque eu tenho a impressão de memorização e de guardar melhor aquilo comigo. Mas o Rodrigo, ele guarda também pelo celular. Eu gosto muito de ler livro e usar o... É que meu celular tá ali agora. Não é, o meu tá aqui. Eu gosto muito de ler livro e também anotar o que eu tô entendendo. Então eu coloco lá, livro tal, escrito por tal pessoa, e eu começo a anotar o que Deus tá falando muito comigo através daquele livro. Ó, você que tá Outra aí, dica. é escolha da pessoa. O que eu vou falar agora é escolha. A Bianca escolhe, eu escolho. Isso é uma escolha. Você pegar a sua Bíblia e você marcar ela Inteirinha. ou não marcar. Olha, Escolha. você que não marca e fala assim, eu não gosto de marcar, tudo bem. Mas você que não marca e Toda acha que minha. você tá pecando porque você não marcou, sai fora dessa. Opa, voltou? Deu uma pausada aí. Voltou? Então, voltou. Tá, deu uma pausada no vídeo aqui. Ó, vamos dar um exemplo nosso Essa aqui. é a sua? Essa é a minha, ó. Tá aqui. Ó o jeito que a minha Bíblia é. Você pode ver aí, ó, rabiscada, né? Então, assim, Deixa eu ver aqui, ó. tá vendo? Ó, Tá vendo aqui, ó? rabiscada mesmo, anota A gente aí vai que fazendo- entende. Então, Eu assim, tenho aquela caneta, eu gosto muito dessa caneta aqui, ó. Ó, tem isso, rosa, tem amarelo. tem tudo. Aqui eu na pego nossa aqui Bíblia. de marcar assim, ó, tá vendo? Eu marco isso aqui, é tipo assim, há uns versículos que eu olhei e falei assim, poxa, Deus falou comigo, ou algo assim, eu falei, nossa, esse versículo é forte, ou Outra algo desse coisa- tipo, eu vou e anoto, e a gente tá Anotando, fazendo né? isso. Ó. Outra dica que é importante é fazer anotou, anotações assim, ó. Por anotei exemplo, aqui. perdão. Aqui fala a respeito de perdão. Aqui fala a respeito de adultério. Aqui fala a respeito de divórcio. Aqui fala a respeito de cura. Aqui fala a respeito de promessa. Isso também é muito importante você anotar aí, tá bom? Então, assim, não tenha... Eu confesso pra você, é o que o Rodrigo falou, né? É uma questão de escolha. É uma questão de escolha, porque essa daqui que é de estudo, eu faço isso. Isso. Agora a minha que tem um monte de gente de olho, né? A Nicole, pelo menos, não sei se ela tá aí ainda. Mas a Nicole, ela tá de olho. Vou até mostrar pra vocês. Falando. Essa também é no risco. Essa a também Bianca comprou, essa é nova. eu não risco E essa ela. aqui minha é nova. Eu, tipo assim, tô apaixonado por ela. A minha, Nossa, eu vou mas falar a também. versão, essa aqui é uma outra versão também. Tá vendo? Aqui, ó, essa aqui é a capa dela, ó. Tá vendo? Ó. E aí, essa aqui eu não arrisco. Eu fiz uns risquinhos de caneta em algumas palavras, mas essa aqui eu não risco. Sabe por quê? Porque é questão de gosto. Daí, por isso que eu tô falando. Eu não risco ela com dó, porque eu gosto dela. Ah, Eu que- falo, nossa,
eu tô, sabe? Eu falo, não, essa aqui É a não. paixão dele. Mas é uma paixão só de sentido. Isso não faz eu escolha. pecar ou não. É escolha. Entendeu? Se eu riscar minha Bíblia, que eu também gosto, a gente cuida dela, guarda ela. Gente, Isso... sabe o que eu já ouvi de pessoas falar, aquela pessoa ali, eu Amém, sei Gi. que ela lê a Bíblia. Amém, Gi. Amém, Deus Gi. abençoe. Ó, beijinho pra você, nós também estamos amando estar aqui com vocês. Eu já vi pessoas falar assim, Deixa eu falar, peraí. se você lê a Bíblia, sua Bíblia é toda assim. Não, gente, isso aí é uma questão de... Sabe, não fica olhando pra pessoa se ela lê a Bíblia, se a Bíblia dela é rabiscada ou não. Isso é o que eu falei, a Bíblia é íntima. E Deus vai falar com cada um de nós. Outro pontinho que nós vamos deixar aqui. Posso entrar no outro, amor? Porque eu tenho duas coisinhas pra falar. Pode ir. Então, o quinto ponto é a leitura da palavra. Lembrando-se sempre que a palavra fala com você primeiramente, depois ela vai falar através de você. Sexto é leitura de um livro. Cara, lê um livro. Eu tô já quase no final desse daqui. Livro que eu indico pra você. Eu gosto muito dos livros do Luciano Subirá. Confesso que deixa eu só pra mim não sigo fugir. bastante Essa o minha pensamento aqui, dele. agora essa minha aqui, ela é a Nova Almeida atualizada. Isso. Essa aqui é a Almeida Revista e Corrigida, a pentecostal. E essa aquela aqui ali é NVI. Nova versão atualizada. Não, peraí. Eu acabei de falar, já esqueci, né? NVI. Mas fala aí, mas pode falar que ela é. Essa aqui ela é NVI. Nova Versão Internacional. Essa aí é a Revista Almeida Nova Revista. A Almeida Revista Atualizada. E essa aqui é a Almeida Revista Corrigida, tá? Beleza? Então, gente, o que eu oriento também é ter uma Bíblia de estudo, tá? Isso é importante, tá bom? Então, assim, por que a Bíblia de estudo? Porque daí você lê lá um versículo, às vezes você não entende, você vai lá no pezinho, compreende melhor. E aí, a Bíblia de estudo é muito importante por isso, porque às vezes você lendo em si o versículo, outra coisa, gente, tenta ler a leitura da palavra entendendo o contexto, tá? Pega o contexto daquela palavra e não apenas um versículo solto. Por exemplo, você leu um versículo. Cara, sempre leu de baixo, o próximo. O anterior, daí né? beleza, você não entendeu muito bem. Vai no de cima, vem, por exemplo, sobe uns 2 versículos e vem descendo. E vai lendo, aí você vai pegar o contexto e o texto em cima tudo certinho, tá bom? Eu tenho a de estudo e não rabisco. Isso aí, gente. É escolha, né? escolha, Como a não gente tem falou, problema. não tem problema, Você né? pega, anota tudo no caderno e assim por diante. Então é uma questão de escolha. A gente queria deixar bem claro que às vezes tem pessoas já vi falar, nossa, eu não rabisco a minha Bíblia, pelo amor, sabe? Como se fosse um pecado aquilo. Não é um pecado, mas é uma questão de escolha. É questão de escolha. Gente, então vamos lá, porque eu tenho assuntinhos ainda para tratar, nosso tempo tá acabando. Livro, tem um livro cristão para você ler. Gente, livro de autoajuda. Cara, o maior livro de autoajuda que você vai ler vai ser a Bíblia. Se você colocar ela em prática, ela é o maior livro de autoajuda que nós cristãos temos hoje em dia. Eu indico a Bíblia como autoajuda. Indico livros similares. A Joyce Meyer trabalha bastante com autoajuda. Quem mais trabalha com autoajuda? Oi, Wilker. Aquele que fala sobre ansiedade. Esqueci o nome dele agora. Esqueci o nome dele agora. O que fala de autoajuda. Gente, tem um que trabalha bastante com autoajuda, sobre ansiedade. Também é um livro legal para se ler. Mas eu curto bastante os livros do Luciano Subirá. Gosto bastante da linha de rabisco até meu dele. braço. É isso mesmo, né? Tem que rabiscar, escrever, anotar, porque isso faz a gente esquecer. E agora a gente entrando no detalhe do livro, que eu ia até escrever aqui. Cara, a gente falou, primeiro lugar secreto, né? A gente tá dando dicas pro devocional. Primeiro, lugar secreto. Segundo, silenciar o WhatsApp, Facebook e assim, ou se for possível desligar, mas às vezes você gosta de entrar no YouTube, por causa da adoração, do louvor. Em terceiro lugar, adoração e louvor. Quarto lugar, oração, clamor, profetizar e assim por diante. Quinto lugar, leitura da palavra. Lembrando que a palavra está falando conosco primeiramente, depois ela vai falar através de nós. E em sexto, um livro, cara, de autoajuda, livro de pastores, pregadores, sabe? Que vocês
que vocês gostam, que tal. Cara, é muito Deu importante. exemplo aí que ela leu o livro do Pastor Diego. É um livro que conta a história de José, também li. É um livro muito legal. Ó, eu tô a Bianca, adorando esse vai livro. Vai ter o Wilker, aqui. vai. O Wilker, se ele tiver aí, se ele já não tiver saído. Não, ele tá aí. Ele tá aí. Fabiano Ribeiro, Paternidade Bem Resolvida. Gente, eu achei que eu era muito bem resolvida nessa área, vi que não era. Fala aí como eu comecei a ler esse livro. Eu tava lendo a Bíblia, eu acho. Você tava eu tava lendo a Bíblia. Maturidade, eu acho. Eu tava lendo a Bíblia, o livro Maturidade, Luciano Subirá. E a Bianca começou a ler. No primeiro, ela tava no índice. Na introdução. A Bianca tava em introdução e ela do meu lado se chorando, eu falei, nossa, o que tá acontecendo? Soluçar, e eu fiquei com vergonha do Rodrigo, porque o Rodrigo tava deitado do meu lado, e eu querendo segurar o choro e não tava conseguindo, porque Deus tava falando muito comigo através desse livro. E aí o Rodrigo falou, o que é isso? Você começou a ler o livro agora? O que tá acontecendo? Eu falei, nossa, eu chorando, o livro tá falando demais comigo. Então, é um livro que tá falando muito comigo. Eu aconselho você que pode, quer, compra esse livro, porque não é um livro que você vai estar perdendo, tá? É um livro que você vai estar investindo demais na sua vida espiritual, né? Chorei muito lendo o livro. Esse aí é bom demais. Mexeu muito comigo e ajudou demais a minha restauração da paternidade. Super indico, viu? Indicação do Wilker aí também. Um livro top, mas top mesmo. Outro livro top que eu também indico aí pra vocês é Até que Nada Mais Importe, do Luciano Subirá. Top. Outro livro que a gente leu, que a gente gostou muito é Quem é Jesus, do Alessandro Vilas Boas. Um livro simples, gente, mas maravilhoso. São livros que é o que eu falo pra vocês, que vale a pena. Às vezes você fala, vou gastar dinheiro com livro. Cara, você vai estar gastando dinheiro no reino, investindo pra sua vida espiritual. Vale muito a pena. Hoje, a maioria dos pastores estão investindo em curso online. Você que tá aí, sem fazer nada, aí ó, de boa, aí fica o dia inteiro no WhatsApp, o dia inteiro na Netflix, paga um curso de R$29,90 lá no orvalho.com ou lá na igreja da cidade, ou veja qual que você quer emprestado? Eu vou emprestar não. Nós temos ali, ó, bastante livros que nós... tá deitado ali, tem uns livros lá em cima. Nós temos bastante livro ali, a gente gosta demais de livro. Eu confesso pra você, se você quer me dar um presente, dá um livro. Você vai me deixar tem livro feliz. Que tá na capa, tá? Do Alessandro. Eu vou emprestar, tá emprestado pro Rodrigo que tá vendo. Rodriguinho tá lendo, né, Rodrigo? Tá com seu nosso ele livro acabou, aí. não empresto pra você. A gente já passa. Top esse livro também. Gente, é isso aí. Eu acho que a gente conversou bastante hoje. Foi mais muito bom. A Maria tá com seu irmão, Duda. Tá com seu irmão, Duda. Esse livro, nossa, nós emprestamos pra ele. Então, a gente deu essas dicas e durante... Um ponto, rapidinho. Gente, vença a preguiça. Pra fazer tudo isso daí que nós colocamos, você vai precisar vencer a preguiça e ter foco, tá? 7º ponto. Pra fazer tudo isso daí, escreve vencer a preguiça. Pra colocar tudo essas dicas de devocional, você vai precisar vencer preguiças. Por quê? Porque a preguiça vai vir mesmo, tá? A falta de vontade vai vir mesmo. Isso acontece comigo, acontece com todos nós. Mas você precisa manter o foco. Acho que é foco a palavra, né, amor? Me liga depois que acabar a live, beleza. Nós vamos precisar manter o foco. Acho que é o foco. Foco, ó, essa palavrinha, F-O-C-O, foco. Vamos ter foco na vida espiritual. Foco. É difícil, eu falo pra você, cara. Eu preciso. Esse devocional também tá falando muito comigo. Essa live tá falando muito comigo pra me vencer minha preguiça, por causa do meu trabalho, o horário e tal. Nessa correria que eu tô, sabe, a preguiça muitos dias tem vencido, tem ganhado na minha vida do devocional. O cansaço tem ganhado, sabe? Então, vença o cansaço, vença a preguiça, e que esse seja um ponto mais importante, é o relacionamento com Deus, tá? Em nome de Jesus, cara, é verdade. Esse livro do Alessandro Vilas Boas fala muito sobre isso. A gente precisa, sobre relacionamento com Deus. Vença a preguiça. Outra coisa, como que eu vou vencer a preguiça? Gente, colocando tudo isso daqui em prática, sabe? Acordando, tendo um momento determinado para isso e tendo foco. A palavra principal é isso, foco. Não é todo dia que você acorda com vontade de ir para a escola, mas você precisa ir porque aquilo é importante para você. Não nessa fase de quarentena, mas quando nós estávamos numa vida normal, você sabe, você precisa trabalhar porque aquilo é importante. Quando você põe no seu coração que tudo é mais importante, principalmente seu momento devocional. Vença isso. 1º ponto, lugar secreto. 2º, silenciar WhatsApp.
A terceira, adoração e louvor. Quarto, oração, clamor, profetizar. Quinto, leitura da palavra. Sexto, livro. E sétimo, para fechar, vença a preguiça, foco e determinação. Em nome de Jesus, amém? Amém? Deus abençoe vocês. Antes de você encerrar, amor, amém. Antes da Bianca estar encerrando, ela vai passar as dicas que nós demos devagar para você anotar, porque ela passou correndo. Perdão. Então você, que nem a Lê entrou agora, né, Lê? Amanhã, em nome de Jesus, vamos estar lá. Amém. Desculpa, pessoal. A Bianca vai ler devagarzinho para você anotar. Por favor, você que tá aí na live até agora, que escutou tudo, cara, pega uma caneta, um papel, ou até mesmo no seu celular aí, não sei se você dá um jeito. Anota, cara, por favor, assim, essas dicas que nós demos. São 7 dicas, cara, que nós demos aqui, baseada na nossa, até mesmo mais na nossa experiência, assim, mais naquilo que nós temos, né? Sabe, de entendimento, de uma necessidade de um devocional com qualidade, de um devocional, cara, em prol pro reino, em prol pra Deus, de intimidade, lugar secreto e assim por diante, tá? Vamos lá. Dicas para um devocional. Vou falar com calma. Primeiro lugar, lugar secreto, um cantinho da sua casa onde você vai estar somente você e ele. Segundo lugar, silenciar o seu WhatsApp, todos os meios de comunicação. Silencia, não fala com ninguém, tá? Seja um momento seu com Deus mesmo. Terceiro lugar, adoração e louvor. Adoração e louvor, um tempo que você coloque um louvor aí para realmente abrir o seu coração. Quarto lugar, oração, clamor, profetizar, que você comece a orar, profetizar, clamar e que seja um tempo mesmo de se apoderar naquilo que você está orando. Quinto, leitura da palavra. Quinto ponto, leitura da palavra. Sexto, um livro cristão, um livro que vai incrementar tudo isso que nós estamos falando. Sai fora de Harry Potter, dessas porcarias de crepúsculo, essas não que a gente acha que... Não, se você gosta, paciência, mas isso não pode ser o principal. Nisso, sabe, vida espiritual. Cara, é que eu falo primeiro, não gosto. Mas, você cara, tem medo de alimentar, alimente amém. Se vida. Você gosta de ler, não tem problema. Lê esse livro, se você gosta, é o problema seu. Mas se você gosta, lê, então tudo bem. Mas, cara, o foco seu maior tem que ser um livro de um pastor que... durante anos ele guarda a vida dele, né? Ele paga um preço de jejum para escrever um livro para que você possa ter mais entendimento sobre o reino de Deus. E sétimo, vença a preguiça, tá? Eu acho que a gente falou tudo. Vamos fazer esse momento de oração? Eu acho que a gente tem que consagrar esse momento ao Senhor. Eu achei que a live de hoje foi muito produtiva, muito boa, sabe? Foi muito gostosa mesmo. Eu acho que hoje foi a live que eu mais gostei de fazer. De verdade mesmo, que a gente conseguiu, assim, conversar, assim... e bater um papo bem legal mesmo. Então que Deus possa abençoar em nome de Jesus, cara. Perdoa pelo horário, mas é o horário que não tem ninguém fazendo live e é o horário que a gente sentiu, consegue se arrumar aqui. Até eu falei, Bianca, será que não é melhor, né, a gente mudar esse horário, o dia? Daí ela falou assim, amor, não vai adiantar. Porque aí o Vinícius dormiu 10, 15 minutos antes da gente entrar na live. Então o dia nosso fica corrido, a noite nossa fica corrida por causa do Vinícius. Quando a Erika tá aqui, a gente tem que dar atenção para ela e tal. Quando ela tá aqui, ela faz a live conosco. Então a gente sente falta, né? Pessoas estão perguntando, ela deve estar aí ainda. Gente, então tem toda essa correria. E aí nós queremos agradecer vocês que ficaram conosco até agora. Que vocês voltem na sexta-feira que vem. Em nome de Jesus a gente vai conseguir estar aqui também. Nós queremos agradecer e que foi um tempo que nós queremos que foi um tempo produtivo tanto para vocês, como o Rodrigo falou, foi um tempo muito gostoso para nós também. Então assim, muito obrigada por ter ficado conosco e coloca tudo isso que a gente falou em prática, que você vai ver assim um diferencial na vida de vocês e nós também vamos colocar tudo isso em prática, amém? Aí eu peço para vocês, por favor, divulguem o nosso canal no YouTube e o Instagram, sabe? O máximo de pessoas que nós alcançamos. Nós estamos chegando quase 100 já pessoas inscritas no nosso YouTube, 93 eu vi hoje. Então que nós possamos alcançar mais vidas. Amanhã tem culto de jovens, tá? O Acácio colocou. Amanhã tem culto de jovens, às 19h30. Outra observação rápida aí. A Dani, acho que o horário tá bom, amém, Dani, para nós dormir com a palavra no coração e praticar. Amém. Vamos orar, gente, que esse é o principal da noite aí. Poderoso Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo, ó Pai. Ó Deus, pelas tuas ricas oportunidades, ó Pai, de nós estarmos na tua presença, pregando o Evangelho, falando do teu amor, ó Pai.
Senhor, que tudo que nós ministramos aqui, ó Pai, Sim, o Senhor Deus. conhece o nosso coração, foi de amor, ó Pai, Sim, de Jesus, esperança, é verdade, Deus. Senhor, que nós temos para a nossa vida e para a vida, Senhor, dessa juventude, ó Pai. Sim, Em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor. Amém, Senhor, papai. abençoa cada um que ficou com a gente aí nesse tempo, ó Em Pai, se nome de dispôs. Jesus, abençoa Pai, sabemos a que é família, difícil, o tempo, Senhor, abençoa a propício a nós noite, dormirmos, dê ó uma Pai, noite nesse de frio. sono bom Senhor, que pra amanhã o cada nosso um culto deles. seja abençoado, seja Amém. incrível, Em seja nome de verdadeiro, Jesus, Pai. em Fala nome de conosco Jesus, no ó culto Pai. de amanhã, papai. Deus abençoe a todos, Deus abençoe Amém. seu final de semana e Em até nome amanhã de Jesus. às 19h30 Até amanhã, lá na galera. nossa igreja, lá no nosso culto, e vamos ferver e vai ser incrível em nome de Jesus. Se prepare por incrível de Deus na nossa Aprendi vida. com o tempo que mesmo sem vontade eu preciso fazer o devocional. Amém. Verdade, Amém. é tremendo. Em nome de Jesus. Galera, tá Deus acabando. abençoe. Não vamos